Glória a Deus. Hebreus, capítulo 2, e o versículo é 3. É o texto que vamos meditar nesta noite, nesses momentos que nós temos, que você possa ficar muito atento àquilo que Deus quer falar com você, conosco. Costumo dizer que devemos ser, quando estamos na igreja, como a esponja. A esponja, quando ela tem um contato com a água, ela suga o máximo, ela vai sugando a água. Então assim deve ser nós, quando estamos na casa de Deus, cultuando a Deus, aprendendo do Senhor. Então preste bastante atenção que Deus quer nos ensinar, né? Sugue o máximo possível que você puder daquilo que Deus quer passar para as nossas vidas nesta noite. O texto diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? É uma pergunta. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui mais uma vez reunidos na Tua presença, na Tua casa. Meu Deus, que o Senhor possa estender as Tuas mãos sobre as nossas vidas. Estenda as Tuas mãos sobre esta igreja, sobre este ministério, sobre a vida de cada um de nós que nos encontramos aqui nesta noite. Meu Pai, venha ungir a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos entender, para que possamos compreender as maravilhas da Tua lei, da Tua palavra. Por isto nós lhe pedimos, fale conosco, fale comigo, fale aos nossos corações, venha nos abençoar nesta noite, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, venha nos abençoar, venha abençoar este meu irmão, venha abençoar esta minha irmã, venha, meu Pai, levantar nesta noite o caído, venha trazer ânimo para o desanimado, venha fortalecer, meu Pai, venha trazer o renovo, meu Deus, em nome de Jesus. Traz o renovo sobre as nossas vidas nesta noite, nos abençoe, meu Deus, é o que nós te pedimos e agradecemos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Graças a Deus. Podei-vos assentar, vamos falar nesta noite sobre expiação. Expiação é a obra que Cristo realizou em sua vida e morte para obter salvação para nós. Então, expiação é a obra que Cristo realizou em sua vida e morte para obter salvação para cada um de nós. De forma, irmãos, a Bíblia nos diz, lá em Gênesis, a Bíblia nos diz que Deus formou o homem, colocou o homem no jardim do Éden. Éden significa lugar de delícias, lugar de prazeres. Tudo que o homem precisava, tudo que o homem necessitava para viver, estava ali no Éden, tinha tudo ali. Mas Deus deu uma ordem ao homem, a Adão: de todas as árvores do jardim comerás livremente. Então olha só, você pode usufruir, comer de todas as árvores, mas existia uma que Deus disse: dessa daqui você não coma, porque no dia em que dela comeres, certamente você vai morrer, certamente você morrerá. E é justamente aquela que não podia, através da tentação da serpente, é que o homem lançou mão e comeu. Então, a partir do momento que o homem desobedeceu a Deus, comeu daquele fruto, ali houve uma separação entre Deus e o homem. A Bíblia nos fala que os nossos pecados é que fazem a separação entre nós e Deus. A Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte.
Então a Bíblia vem nos trazendo vários textos, nos mostrando que o pecado nos separou de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos e separados estão da glória de Deus. Então a expiação foi a obra que Jesus Cristo realizou em sua vida e morte para obter a nossa salvação. Se eu tivesse que dar um título para essa mensagem, seria este aparteado versículo que nós lemos de Hebreus capítulo 2, verso 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A causa da expiação. Qual foi a causa que levou Jesus a vir para este mundo e morrer pelos nossos pecados? Qual foi a causa que trouxe Cristo a este mundo? Para morrer pelos meus pecados, pelos seus pecados, porque quem pecou não foi Jesus, quem errou não foi Jesus, quem pecou fui eu, foi você, fomos nós. Então neste domingo de Páscoa, onde as pessoas estão trazendo bem vivo na sua memória o sofrimento, a morte e a ressurreição de Jesus, apesar que não devemos trazer a memória só uma vez por ano, apesar que todas as vezes que participamos da Santa Ceia, trazemos à memória o sofrimento de Jesus, mas é um assunto para trazermos à memória todos os dias. Não podemos esperar um ano para poder lembrar do sacrifício de Jesus, da sua morte e da sua ressurreição. Isso deve fazer parte da nossa vida. Porque o Evangelho, ele é cristocêntrico, ou seja, Cristo é o centro, Jesus é o centro do Evangelho, Jesus é o centro da igreja, Jesus é o centro da vida cristã. Então devemos trazer à memória todos os dias. Então, qual foi a causa que levou Cristo a vir para este mundo? Ele se desfez da sua glória. A Bíblia diz que ele desfez-se da sua glória, da sua majestade. Qual foi a causa? Pelo menos duas: o amor e a justiça de Deus. A causa que trouxe Jesus a este mundo para morrer por nós foi o amor e a justiça de Deus. O amor de Deus, como uma das causas da expiação, é descrito em João capítulo 3, verso 16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui está o amor de Deus. Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho, Ele deu Jesus para morrer por você, para morrer por mim, para morrer por nós. Porque na verdade, quem deveria estar na cruz era você, quem deveria estar na cruz era eu, porque a cruz, esse castigo foi feito para pecadores, mas Jesus, Ele não teve pecado, então Ele não merecia estar na cruz. Quem merecia éramos nós. Então, o amor é descrito aqui em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira. Irmãos, Deus te amou de tal maneira, Deus nos ama de tal maneira, que Ele deu o seu Filho, seu único Filho. O seu amor, o amor de Deus, guarde isso, o amor de Deus. Você que não se sente amado às vezes, eu não me sinto amado, eu não me sinto amada. Tem uma coisa, o amor de Deus,
O seu amor é a mais alta forma de amor. O amor de Deus é a mais pura forma de amor, ao ponto de ser chamado de amor. Lá em 1 João capítulo 4, verso 8, diz que Deus é amor. Deus é amor, a essência de Deus é amor. Ninguém pode dizer assim, fulano é amor. Pode dizer assim, ó, aquela pessoa ama o outro, aquela irmã ama a outra, o esposo ama a esposa, mas ninguém pode dizer que é amor, só Deus, porque a essência de Deus é amor. A essência dele é amor. Foi o amor dele, por ser amor. A essência de Deus é amor. Foi este amor que enviou Jesus. Foi a causa de Jesus vir a este mundo. Foi por amor, foi por você, foi por nós que Jesus veio. Por amar você, por amor a cada um de nós, foi que Jesus veio a este mundo. Então o seu amor é a mais alta forma de amor. O amor de Deus é a mais pura, ao ponto dele ser chamado de amor. E o verso 3,16 de João diz que foi de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Essa frase aqui descreve a profundidade do amor de Deus. Foi como que Deus amou o mundo? De tal maneira. O escritor não teve como medir, ter a dimensão do amor de Deus. Então como foi esse amor? Foi de tal maneira. Olha a profundidade do amor de Deus. Diz o escritor que se todas as nuvens fossem papéis, se todas as árvores fossem canetas, e se todos os oceanos fossem tinta, nem mesmo assim teria como descrever o tamanho do amor de Deus. O tamanho do amor que Ele sente por você, que Ele sente por mim, que Ele sente por cada um de nós. Não teria como descrever o tamanho do amor de Deus. Entenda uma coisa: Deus te ama, você é amado por Deus, você é amado por Jesus, nós somos amados por Deus, e não tem como descrever esse amor. Descreve esse amor, não tem como. Foi de tal maneira que Jesus te amou, foi de tal maneira que Deus te amou. Aleluias. Descreve a profundidade do amor de Deus. Sua maior expressão, a maior expressão de Deus, o seu Filho amado, o seu companheiro eterno, foi justamente a quem Deus deu. Olha só, irmãos, que amor é este? Sua maior expressão, que é o seu Filho amado, o seu companheiro eterno, foi justamente a quem Deus, Ele deu em favor de uma miserável raça de homens. Foi o seu companheiro eterno, foi aquele que estava com Ele desde a criação. Desde o início, Jesus estava com Deus, o seu companheiro eterno. Então foi Ele que Ele abriu mão para vir a este mundo, para sofrer, para morrer, para ressuscitar. E quando Ele ressuscita, Ele traz também a nossa vitória. Então foi esse, irmãos. Olha o amor de Deus. Olha o amor de Deus. A Bíblia nos diz que o amor de Deus, ele nos constrange. Porque Deus sabe, irmãos, Deus, Ele conhece o que a gente pensa. Antes mesmo de a palavra chegar nos nossos lábios, Deus já sabe o que vamos falar. Deus conhece o que estamos pensando agora. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece, a Bíblia fala que Ele conhece a intenção do coração. E quantas coisas ruins passam em nossos corações. E mesmo assim, Deus nos ama. Deus te ama apesar de tudo isto. Deus te
ama apesar de saber das suas falhas. Deus te ama apesar de saber dos teus erros. Deus te ama. Olha a expressão do amor de Deus. Ele nos ama. É por isso que o amor de Deus nos constrange. É por isso que o amor de Deus nos constrange. Então Ele deu o seu Filho. Então a primeira causa da expiação foi o amor de Deus. Agora a segunda causa, é por isso, irmãos, que o tema da mensagem então é esse daqui: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como escaparemos nós? Como que a gente pensa que pode escapar se negligenciarmos tão grande salvação? Então a segunda causa de Jesus ter vindo aqui a este mundo foi a justiça. A justiça de Deus. A justiça. A justiça de Deus, preste atenção. O homem estava no jardim do Éden, que significa lugar de delícias, de prazer. O homem tinha tudo, não faltava nada. O homem estava em comunhão com Deus. O homem tinha ali a sua esposa, a sua companheira que Deus o formou. Então o homem tinha tudo aquilo que ele precisava para viver. Mas o homem pecou, o homem errou, o homem falhou. E ao pecar, ele se distanciou de Deus. Se distanciou de Deus. Então preste atenção. A primeira causa que Jesus veio aqui foi o amor. A segunda foi a justiça de Deus. Por quê? A justiça de Deus exigia, olha só, que Ele encontrasse um meio pelo qual a pena pelos nossos pecados fosse paga. Então olha só, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Deus é amor, mas também é justiça. O amor dele enviou Jesus, mas a justiça de Deus exigia que fosse pago a pena pelo pecado. Porque sempre que acontece um pecado, existem consequências. Então, Deus exigia que a pena pelo pecado fosse paga. Por quê? Porque Deus não podia nos aceitar em comunhão com Ele, consigo mesmo, a menos que a penalidade fosse paga. Então olha só, o homem tinha comunhão com Deus, perdeu a comunhão porque pecou. Aí quando entrou o pecado, para que o homem novamente tivesse comunhão com Deus, a pena pelo pecado precisava ser paga. A pena pelo pecado precisava ser paga. E lá em Romanos, capítulo 3, Romanos capítulo 3, verso 25 e verso 26. Romanos capítulo 3, verso 25 e verso 26. Nos diz assim a palavra de Deus: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, grave essa palavra, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então preste atenção. Paulo explica aqui que essa é a razão pela qual Deus enviou Jesus para ser o quê? Propiciação. E o que significa propiciação?
Ou seja, é um sacrifício que sofre a ira de Deus. Olha só, Deus enviou Jesus para ser um sacrifício que iria sofrer a sua ira, nós justificando e removendo a culpa pelo pecado. É por isso, irmãos, que se negligenciarmos tão grande salvação, como podemos pensar que vamos escapar da condenação? Deus enviou Jesus, o seu próprio Filho, para ser a propiciação, que é o sacrifício que sofre a ira de Deus. Que vamos ver aqui, que lá no passado, Deus, sangue de bodes, sangue de animais, ali Deus perdoava os pecados, mas Deus foi guardando a ira. Deus foi guardando a ira contra o pecado, até que chegou um dia, Ele despejou essa ira toda em cima de Jesus. A ira pelo pecado, desde o início, Ele despeja tudo em cima de Jesus. Por quê? Porque Jesus foi um sacrifício que sofreu a ira de Deus. E ao sofrer a ira de Deus, Jesus nos justificou, removendo a culpa do pecado. Aleluias! Quando Jesus sofre a ira de Deus, Ele está ali me justificando, Ele está ali te justificando. É por isso que a Bíblia diz: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Aleluias! O diabo não vai poder mais te acusar, nem me acusar, porque quem nos justifica é Deus. Foi Jesus quem morreu, foi Jesus quem deu a vida por nós, então Ele levou os nossos pecados sobre si. Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Quem pensa que pode escapar, se negligenciar a essa tão grande salvação? Os sofrimentos de Jesus por nós, além de obedecer à lei de modo perfeito, por toda a sua vida em nosso favor, Cristo tomou também sobre si mesmo os sofrimentos necessários para pagar a penalidade pelos nossos pecados. Jesus levou sobre si, Ele levou sobre si os nossos pecados, Ele levou sobre si as nossas dores, aquela condenação que era para nós, Ele levou sobre si, Ele pagou o preço. É por isso que aquele hino diz: eu sei que foi pago um alto preço, e foi pago realmente um alto preço pela sua vida. Você tem valor, não importa o que as pessoas dizem, você tem valor. Você vale mais do que o mundo inteiro. A Bíblia diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Então você vale mais do que o mundo inteiro. Você tem valor para Jesus, você tem valor para Deus. Foi por isso que Deus enviou Jesus, foi por isso que Jesus morreu por você, porque você tem valor. Nós temos valor para Deus, temos valor para Jesus. Então, ele aqui, vamos ver que Jesus, Ele satisfez a justiça de Deus, porque o preço tinha que ser pago. Se não fosse por Jesus, nós jamais poderíamos novamente ter comunhão com Deus. Jamais. Dentro dos sofrimentos que Jesus passou, vamos falar sobre os dois nesta noite: sobre o abandono e a dor de suportar a ira de Deus. Olha o que Jesus passou por você, por mim. Vamos falar sobre o abandono e a dor de suportar a ira de Deus. O abandono, a dor física da crucificação,
que também foi um sofrimento muito grande, e a dor de carregar sobre si mesmo o mal absoluto de nossos pecados, foram agravados pelo fato de Jesus ter enfrentado tudo sozinho. A cruz que ele carregou, os açoites, o sofrimento. Diz a história que o açoite era feito de cabo de madeira, tiras de couro, ossos quebrados na ponta, chumbo derretido, e quando Jesus era chicoteado por causa de você e de mim, aquelas tiras de couro, elas abraçavam o corpo de Jesus, e quando aquele carrasco, ele puxava o chicote, retalhava a pele de Jesus. Jesus teve o seu corpo todo retalhado, todo cortado, todo rasgado. Jesus, ele suportou uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Jesus carregou aquela cruz. Jesus foi cuspido. Eles batiam em Jesus, e quando ele virava, eles batiam de novo. Aí quando ele olhava assim, quem me bateu? Quem te bateu? Não falou quem te bateu. Ele virava, batia novamente nele, e escarneciam de Jesus. Pregaram Jesus na cruz. Pregaram ele na cruz. Cravaram com cravos seus pés, cravaram seus punhos. E Jesus, segundo dizem como foi a crucificação, ele ficava com falta de ar, não conseguia respirar, porque os braços esticados, as pernas flexionadas, apertava, comprimia o pulmão, ele não conseguia respirar. Aí Jesus tinha que se apoiar nos seus pés, machucado pelos cravos, e se apoiar nos pregos, nas mãos, e levantar o corpo para conseguir respirar. Só que quando ele levantava o seu corpo para respirar, as suas costas já estavam todas retalhadas, todas cortadas dos açoites. Aí ele respirava um pouco, aí não aguentava, aí ele soltava o corpo, com os braços esticados e as pernas flexionadas, ele não conseguia respirar, e a todo momento ele levantava o seu corpo para respirar, e com isso as suas costas ficavam passando naquela madeira, e era uma dor insuportável. E Jesus, ele suportou isso por você, ele suportou isso por mim, ele suportou isso por nós. É por isso, como que podemos pensar que vamos escapar da ira de Deus se negligenciarmos tão grande salvação? Olha o que Jesus passou, olha o que ele enfrentou. Só que a dor física da crucificação, a dor de carregar sobre si o mal absoluto de nossos pecados, eles foram agravados porque Jesus enfrentou tudo isso sozinho. Quando sofremos com alguém, a pessoa vai nos dar um ânimo, uma palavra de ânimo, uma palavra que vai nos motivar, vai nos levantar, vai nos ajudar a caminhar. É tão bom quando podemos contar com alguém, mas Jesus enfrentou tudo sozinho. Sabe por quê? Por amor a você, por amor a cada um de nós aqui. E ele não precisava passar por aquilo, porque ele era Deus, ele é Deus, ele não precisava passar por isso, mas por amor ele passou. Agora olha só, quantas coisas Jesus enfrentou, ele passou. E diz a Bíblia que ele ia subir, Isaías 53, que ele ia subindo como uma ovelha muda. Ele não esboçava a reação, ele não
xingava, ele não reclamava, ele não murmurava, ele ia como uma ovelha muda, ele aceitou tudo aquilo que Deus falou que ele deveria passar, ele aceitou. E nós, como servos de Deus, às vezes não aceitamos nada. Às vezes qualquer coisinha eu vou sair da igreja, qualquer coisinha eu vou largar Jesus, qualquer coisinha eu não creio mais em Deus. Que é isso, irmãos? Precisamos ser crente de verdade. Jesus suportou tantas coisas e nós não podemos suportar nada. Crentes cheios de milindre, crentes igual uma pera macia. A pera macia, você compra ela no mercado e quando você chega em casa, ela já começa a ficar marrom, a escurecer, até estragar. Qualquer batidinha na pera macia, ela estraga. E tem crente assim, cheio de milindre, não pode fazer nada comigo, não pode me olhar diferente. Olha o que Jesus passou por você. Olha o que Jesus passou por mim. Olha o que Jesus suportou. E a gente pensa, irmãos, devemos suportar, porque nós estamos caminhando para a glória eterna, nós estamos caminhando para alcançar um prêmio, nós estamos caminhando para alcançar uma coroa incorruptível, então precisamos suportar. Parar com esse negócio de fazer beicinho, de ficar com raiva, qualquer coisa. Olha o que Jesus enfrentou. Olha o que Jesus passou. Olha o que Jesus passou. Sozinho. E passou tudo sozinho. No Getsemane, quando Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João, ele confidenciou-lhes um pouco da sua agonia. Ele disse assim, Marcos 14, verso 34, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Ele confidenciou, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Aí quando Jesus chega, encontra eles dormindo. Jesus passou tudo sozinho, Jesus enfrentou tudo sozinho. Irmão, quero dizer uma coisa, a palavra de Deus nos diz que Deus vai nos dar uma carga além daquilo que podemos suportar, porque Ele conhece a minha estrutura, Ele conhece a sua estrutura. Então, irmãos, às vezes alguém faz uma coisa com você, não olha para você, não te dá a paz, e alguma outra coisa, e a gente fica cheio de coisinha, a gente quer abandonar tudo. Não, aguenta firme, suporta, porque você aguenta. Suporta. Já pensou se Jesus tivesse desistido? Já parou para pensar? Se Jesus tivesse desistido? Já parou para pensar? Mas Jesus, Ele não desistiu. Ele foi até o final. E Deus espera que você vá até o final, resistindo, suportando, superando, caminhando, vencendo. Vai ter derrota, vai ter vitória, vai ter momentos que vamos perder ou vamos ganhar, mas Ele quer que você continue caminhando com Jesus, vá até o final. Jesus não desistiu. Jesus não desistiu de você. Jesus não desistiu de mim. Ele foi até o final. Quando Jesus volta e encontra aqueles discípulos dormindo, e essa confidência que ele fez aos seus discípulos, esse é o tipo de confidência que se faz a um amigo íntimo. Me ajuda em oração, me ajuda, está difícil. Se você faz isso com pessoas mais próximas, esse é um tipo de confidência que se faz a um amigo íntimo, e implica um pedido de apoio. Jesus estava ali falando com eles: me apoie neste momento, nesta hora de provação, me apoie nesse momento de provação. Porém, quando Jesus foi preso,
Quando Jesus foi preso, Mateus capítulo 26, verso 56, diz que os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Os discípulos fugiram. Quando Jesus estava no Getsemane, eles dormiram. E depois, quando Jesus foi preso, eles fugiram, deixaram Jesus e fugiram. Jesus enfrentou tudo sozinho. Jesus enfrentou tantas coisas sozinho. É por isso, irmãos, que como podemos imaginar que vamos escapar se negligenciarmos tão grande salvação? Olha o que Jesus fez por você, olha o que Jesus fez por mim, olha o que Jesus fez por nós. Podemos fazer uma comparação com nossa própria experiência, pois não podemos viver por muito tempo sem que experimentemos a dor da rejeição. Às vezes passamos por isso, pela dor da rejeição, seja ela rejeição provinda de um amigo íntimo, do pai ou da mãe, do filho, da esposa, do marido. Então às vezes vivenciamos também essa rejeição, e sempre fica uma sensação de que poderíamos ter feito alguma coisa diferente. Ou seja, será que eu errei em alguma coisa para aquela pessoa me abandonar? Será que eu errei em alguma coisa para essa pessoa não me ajudar neste momento? Então nós que somos humanos, fica sempre esse pensamento: será que eu errei em alguma coisa? Será que o erro foi meu? Será que a falha foi minha? Só que não foi assim com Jesus e os seus discípulos. Não foi assim com Jesus, pois a Bíblia nos diz em João capítulo 13, versículo 1: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Aleluias, aleluias. Tendo amado os seus que estavam no mundo, a Bíblia diz que Jesus os amou até o fim. E mesmo assim eles abandonaram Jesus. Mesmo assim eles dormiram quando Jesus precisava. Então Jesus enfrentou aqui o abandono. Os seus discípulos que andavam com Ele, que compartilhavam as coisas com Ele, que viram Jesus realizar milagres, sinais, maravilhas, aqueles que disseram assim: ó, eu estou com o Senhor para o que der e vier, nós estamos juntos. Aí de repente Jesus se vê abandonado, mas mesmo assim Jesus não desistiu. Jesus não desistiu de você. Mesmo assim Jesus sabia que estava caminhando para a morte, Jesus sabia que estava caminhando para a cruz. Mesmo assim Ele continuou caminhando, porque ali Jesus via você, Jesus via cada um de nós. Foi por você, foi por nós que Jesus fez isto. Ele continuou caminhando. Pensou qual de nós aqui? Júnior, você vai caminhando, quando chegar lá no final você vai morrer por todo mundo que está aqui. Irmãos, nossas pernas capazes de nem sair do lugar, a gente começa a tremer, a gente olha assim, vira as costas e vai embora. Eu vou morrer por ninguém não. Mas Jesus sabia que estava indo para morrer, Ele não desistiu de você. Mesmo quando os apóstolos abandonou, os discípulos abandonou, todos abandonaram Ele, mesmo assim Ele amou os seus que estavam na terra e amou até o final. Aleluias! E Ele continua caminhando para a cruz. Irmãos, como podemos imaginar que vamos escapar se negligenciarmos tão grande salvação? Ninguém faz isso, dá a vida pelo outro. Morrer? Mas Jesus foi. Jesus morreu para que nós pudéssemos ter vida.
Jesus morreu e ressuscitou para que todos nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Jesus quer que você tenha vida abundante. Jesus morreu e ressuscitou para você ter vida abundante. Aleluia! Glória a Deus! Os discípulos fugiram, todos fugiram, mas Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus te amou até o final. Jesus derramou até a última gota de sangue por você. Se posicione. Reconheça o sacrifício de Jesus. Caminhe com Jesus. Então Jesus, se fôssemos nós, poderíamos ter errado em alguma coisa, mas Jesus não tinha feito nada senão amá-los, e em compensação todos eles abandonaram Jesus. Todos eles, não teve um, todos eles abandonaram Jesus. Mas bem pior que o abandono até mesmo pelos amigos humanos mais chegados, foi o fato de Jesus ser privado da intimidade com Deus. Jesus também foi privado da intimidade com Deus, que tinha sido a mais profunda alegria do seu coração durante toda a sua vida terrena. A maior alegria do coração de Jesus era a comunhão dele com Deus. Ele falou assim: eu estou falando aqui o que o Pai manda eu falar, eu estou nele, ele está em mim, eu tenho comunhão com o Pai. Então a maior alegria de Jesus era a comunhão com Deus, a comunhão com o Pai. Mas ele foi privado também dessa comunhão. Por um momento Deus também abandonou Jesus. Quando Jesus ele clamou, lá em Mateus capítulo 27, verso 46, Jesus clama: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Então Jesus não foi abandonado só pelos discípulos ou pelos homens, Jesus foi abandonado por Deus. Durante um momento Jesus foi abandonado por Deus, até que ele clamou: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Por que você acha que Jesus orou no Getsêmani? Se possível, passa de mim esse cálice. Sabe por quê, irmãos? Jesus sabia que ele ia ter que beber o cálice da ira de Deus contra o homem, não, mas contra o pecado, porque desde que começou o pecado no mundo, Deus foi guardando a sua ira, e esta ira precisava ser derramada sobre alguém, e esse alguém foi Jesus. Oh, aleluias! Foi derramada sobre Jesus, por causa de você, por causa de mim. É por isso que ele orou: oh, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas aí ele falou assim: contudo, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Aleluias. Não seja feito como você quer, não seja feito como eu quero, mas que a vontade de Deus se cumpra na minha vida, que a vontade de Deus se cumpra na sua vida, que a vontade de Deus se cumpra. Aleluias. Não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Ele sabia o que ele ia enfrentar, ele sabia o cálice da ira de Deus que teria que beber, mas ele falou: Senhor, faça a sua vontade, faça a sua vontade, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. E a Bíblia nos diz, em Romanos 12:2, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável.
A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então aqui esse texto de Mateus 27:46 mostrou que Jesus estava completamente afastado da doce comunhão com Deus. Neste momento, Jesus estava afastado da doce comunhão com Deus. Ele enfrentou tudo sozinho. Jesus foi abandonado. Jesus foi abandonado. Como Jesus carregava os nossos pecados sobre a cruz, Ele foi abandonado por Deus. Porque lá em Abacuque, capítulo 1, versículo 13, diz que Deus é tão puro de olhos que não pode tolerar o mal. Deus é tão puro de olhos que Ele não pode tolerar o mal, Ele não pode tolerar o pecado. Então naquele momento, Jesus, Ele foi afastado da sua comunhão com Deus. O abandono. Jesus foi abandonado até pelo próprio Pai. Deus não abandonou Jesus, mas por causa do pecado que é meu e seu. Naquele momento Deus ele abandonou Jesus. Ele enfrentou sozinho. Jesus enfrentou sozinho o peso da culpa de milhões e milhões de pecados. Ele levou sobre si os nossos pecados, milhões e milhões de pecados. Jesus levou sobre si, sozinho, abandonado pelos homens, abandonado pelos amigos, abandonado por Deus naquele momento por causa do pecado. Olha o que Jesus enfrentou por você. Olha o que Jesus enfrentou por nós. É por isso que o texto em Hebreus capítulo 2, versículo 3 nos diz: como podemos imaginar que escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Aleluias! Não negligencie a salvação. Não negligencie a porta da graça que está aberta. Sirva Jesus de coração. Reconheça o sacrifício de Jesus. Então aqui falamos sobre a dor do abandono. Agora, partindo para a conclusão, a dor de suportar a ira de Deus. Deus é amor, sim. Mas Deus é justiça. Deus ele fica irado. Deus ele fala assim: vocês não devem vingar, porque a vingança pertence a mim. Então Deus é amor, a essência de Deus é amor, sim, mas Deus também é justiça. Ele é tão justo que Ele mandou o seu Filho. Ele enviou o seu Filho. Olha a justiça de Deus. É amor, sim. O amor dele enviou Jesus. Mas aí entra a justiça de Deus. A justiça de Deus exige que o preço do pecado seja pago, porque a Bíblia nos ensina que o salário do pecado é a morte. Então precisava ser pago o preço. É por isso que a salvação é pela graça, favor imerecido. Não tem dinheiro no mundo, não existem bens no mundo, não existe nada neste mundo que pagaria o preço. Só Jesus pôde pagar o preço. Só Jesus satisfez a ira de Deus contra o pecado. Foi o sacrifício perfeito, aleluia!
Jesus foi o sacrifício perfeito. Aleluias. Lá no Antigo Testamento tinha lá o sumo sacerdote que oferecia sacrifícios de ano em ano pelo pecado do povo, e voltava a sacrificar, e sacrificava, e sacrificava, até que veio o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí o sacrifício dele foi único. Aleluias! De Jesus para cá não existem mais sacrifício, porque o sacrifício de Jesus foi suficiente. Aleluia! Aleluias! Oh, glória a Deus! Então a dor de suportar a ira de Deus, além do abandono que Jesus passou, mais difícil ainda foi a dor de suportar sobre si a ira de Deus. Então preste atenção, a dor de suportar a ira de Deus. Como Jesus carregava sozinho a culpa de nossos pecados, Deus Pai, o Senhor do Universo, derramou sobre ele, sobre Jesus, a fúria de sua ira. Oh, irmão, isso aqui é muito forte. Deus derramou sobre Jesus a fúria da sua ira, a ira contra o pecado. É por isso, irmãos, que Jesus falou assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, sou a vida. Ele falou assim: eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a porta. A Bíblia diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então Jesus é somente Jesus, não existe outro mediador, não existe outra mediadora. O mediador chama-se Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Ele é o que liga o homem a Deus. Ele é o que pega nas mãos do homem pecador e segura nas mãos de Deus e liga novamente o homem a Deus. O mediador chama-se Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Então ele sofreu aqui a dor de suportar sobre si a ira de Deus. Deus derramou sobre Jesus a fúria da sua ira. É por isso que Jesus é o dono da igreja. Jesus é o dono da igreja, porque Jesus que morreu pela igreja, foi Jesus que salvou a igreja, foi Jesus que resgatou a igreja, e é Jesus que vai levar a igreja. O evangelho é cristocêntrico, Cristo é o centro. Jesus é o centro do evangelho, Jesus é o centro da igreja. Jesus se tornou objeto do intenso ódio e da vingança contra o pecado, que Deus tinha guardado com paciência desde o início do mundo. Irmãos, desde o início do mundo, o homem vem pecando, o homem vem desobedecendo a Deus, e Deus vem guardando este ódio, essa raiva, vem guardando esta raiva contra o pecado. Deus foi guardando, Deus foi guardando, Deus foi guardando, até que um dia Ele despeja o cálice da sua ira, tudo sobre Jesus. Aleluias! Derramou tudo sobre Jesus. Desde o início do mundo. Romanos 3:25, que nos diz que Deus propôs Cristo como propiciação. Essa palavra significa sacrifício que sofre a ira de Deus. Aleluias.
Aleluias. Deus propôs Cristo como propiciação, que significa sacrifício que sofre a ira de Deus até o fim, e de maneira que transforma a ira de Deus contra nós em favor. Deus ele propôs Cristo como propiciação, que sofreu a ira de Deus até o fim. E quando Jesus acaba de beber aquele cálice da ira de Deus, aleluias, dessa maneira Deus transforma a sua ira contra nós em favor, aleluias. É por isso que hoje nós somos aceitos diante de Deus, é por isso que podemos chegar diante de Deus somente pela cruz, somente pelo sangue, somente pelo sacrifício de Jesus, que temos acesso a Deus. Aleluias. Diz a Bíblia que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Aleluias. E agora não há mais separação entre nós e Deus, porque Jesus abriu o caminho, porque Jesus tornou possível termos novamente comunhão com Deus. Oh, aleluias. Oh, aleluias, aleluias. Deus transformou a sua ira contra nós em favor. Sabe por quê? Porque Jesus pagou o preço. É por isso, como escaparemos nós, irmãos? Reflita sobre isso. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Se negligenciarmos tão grande amor, como escaparemos nós? O apóstolo Paulo nos diz que isso foi para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador. Jesus foi justo e Jesus também foi o justificador. Oh, aleluias. Quero dizer uma coisa: ame Jesus mais do que nunca. Caminhe com Jesus. Deixa Jesus entrar na sua vida. Deixa Jesus ser o Senhor da sua vida. Hoje é domingo de Páscoa, comemora-se a ressurreição de Jesus. Que Jesus nasça no seu coração, que Jesus nasça na sua família, que Jesus nasça na sua vida. Deixe Jesus nascer na sua vida. Deixa Jesus ser o Senhor da sua vida. Deixa Jesus conduzir a sua vida. Deixa Jesus conduzir a sua família. Deixe Jesus ser o Senhor da sua vida. Aleluias. Oh, glória a Deus. Oh, graças a Deus. Aleluias. Deus não tinha meramente perdoado o pecado lá de trás, lá do sacrifício dos profetas, dos sacerdotes. Deus não tinha meramente perdoado o pecado e esquecido a punição. Então preste atenção. Nas gerações passadas, Ele tinha perdoado os pecados, e contra estes Ele havia armazenado a sua ira justa. Deus perdoava os pecados lá atrás, mas ia armazenando a sua ira justa pelo pecado. Mas na cruz, aleluias, mas na cruz, oh, glória a Deus, a fúria de toda essa ira armazenada contra o pecado, ela foi derramada sobre o próprio Filho de Deus. Oh, irmãos, Deus derramou a sua fúria, a sua ira santa contra o seu próprio Filho naquela cruz. É por isso que não existe evangelho sem cruz. Não existe evangelho sem Jesus. Não existe evangelho sem o sacrifício de Jesus. Agora, irmãos, estamos quase encerrando. Se mesmo a presença de Deus, quando Ele não manifesta a ira, já desperta temor e tremor nas pessoas,
Não vamos ler para ganharmos tempo, mas você que está anotando, Hebreus 12, verso 21 e Hebreus 12, verso 28 e 29. Então, a presença de Deus, quando Ele não manifesta a ira, já desperta temor nas pessoas. Agora, quão terrível deve ser encarar a presença de um Deus irado. Esse vamos ler, Hebreus 10, 31. Quão terrível deve ser encarar a presença de um Deus irado. Hebreus capítulo 10, verso 31. Diz assim a palavra de Deus: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Enfrentar a profunda e furiosa ira de um Deus vivo, ainda que só por um instante, devia causar o mais profundo medo, mas o sofrimento de Jesus não acabou em 1 minuto ou 2, isso continuou por horas e horas, sofrendo a ira de Deus, o negro peso do pecado e a profunda ira de Deus derramado sobre Jesus, em enorme profusão, em quantidade. Deus derramou toda a sua ira, todo o cálice da ira de Deus foi derramado sobre Jesus naquela cruz. Sabe por quem? Por você, por mim, por amor a você, por amor a mim, por amor a nós. Por fim, Jesus clamou: Deus meu, por que me desamparastes? Então, finalmente, Jesus soube que seu sofrimento estava se completando. Ele sabia que tinha suportado de modo consciente toda a ira do Pai contra os nossos pecados, pois a ira de Deus foi aplacada. Aleluias! Oh, glória a Deus! Em Jesus a ira de Deus foi aplacada. Aleluias! Em Jesus a ira de Deus foi aplacada. E o horrível peso do pecado estava sendo retirado. Aleluias! É por isso que a Bíblia diz: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para você que está em Jesus. Aleluias! Oh, glória a Deus! Jesus sabia que tudo que restava era render o seu espírito. Chegou o final. Eu vou render o meu espírito ao Pai e morrer. E com um brado de vitória, lá em João capítulo 19, versículo 30, Jesus diz assim: está consumado. Aleluias! Aleluias! Está consumado. Significa que está tudo pronto. Significa que o preço foi pago. Significa que a dívida foi paga. Significa que nenhuma condenação mais há. Significa que tudo aquilo que Deus planejou, projetou para o ser humano, agora estava tudo pronto. Aleluias! Está consumado. Está tudo pronto. Está tudo pronto. E depois, mais uma vez, Jesus clama em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aleluia! Eu completei a obra, eu resgatei novamente o homem, eu trouxe o homem novamente. Agora, através de mim, Jesus dizendo: o homem pode ter novamente comunhão com o Pai. Está tudo pronto. Aleluias! Completou-se a obra.
o sacrifício perfeito. Jesus, o sacrifício perfeito. Jesus, o plano perfeito. Agora está tudo pronto. Oh, aleluias. E então, para encerrarmos, voluntariamente entregou a vida que ninguém poderia tomar dele. João capítulo 10, verso 17 e verso 18. Evangelho de São João capítulo 10, verso 17 e verso 18. Aleluias. Diz assim a palavra de Deus. João capítulo 10, verso 17 e verso 18. Diz o verso 17: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Eu dou a minha vida e a tomo novamente. Aleluias. Verso 18: ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para a entregar e também para revê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Então Jesus voluntariamente entregou a vida que ninguém poderia tomar dele, e Jesus morreu. Ele morreu. Ele entregou a sua vida, Ele deu a sua vida, e como Isaías havia predito, Isaías 53, 12, derramou a sua alma na morte e levou sobre si o pecado de muitos. Então, irmãos, eu encerro lendo Hebreus 2, verso 3, a parte A. Diante de tudo isto que Deus falou conosco nesta noite, diante de tudo isso que Jesus fez por você, fez por mim, fez por nós, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Amém, irmãos? Fiquemos em pé. Coloque-se de pé no seu lugar, feche seus olhos, Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado, a Tua palavra foi ministrada, a Tua palavra que é a verdade, que esta palavra possa, meu Pai, gerar vida no coração deste meu irmão, dessa minha irmã que ouve aqui na igreja, que esta palavra possa gerar vida no coração dessa pessoa que está assistindo este vídeo. Foi por amor que Jesus veio, e para cumprir a justiça de Deus. Então você não pode negligenciar essa salvação. Eu não posso negligenciar esta salvação. Eu preciso aceitar o sacrifício de Jesus Cristo. Eu preciso consertar a minha vida com Jesus. Eu preciso caminhar com Jesus. Eu preciso obedecer a Jesus. Meu Deus, ajude essa pessoa a te obedecer. Ajude essa pessoa a andar nos seus caminhos. Essa pessoa que nos assiste, ajude essa pessoa a andar nos seus caminhos, porque não podemos negligenciar tão grande salvação. Não podemos abrir mãos de tudo aquilo que Jesus fez por mim, que Jesus fez por nós. Por isso eu lhe peço, meu Deus, em nome de Jesus, segure em nossas mãos, meu Deus, em nome de Jesus, segure nas mãos dessa pessoa que nos assiste, segure nas mãos de cada irmão e irmã aqui na igreja. Nos ajude a permanecer, meu Pai, andando nos seus caminhos, obedecendo a Tua palavra. Meu Deus, abençoa a Tua igreja, abençoa os Teus filhos, em o nome do Senhor Jesus, que assim seja. Amém. Graças a Deus, glória a Jesus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus.